dia, estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate. E nessa manhã vamos conversar sobre campanha salarial com o dirigente sindical Weber Barbosa, que também faz parte do comando de negociação da Fintech. Seja bem-vindo, Weber. Bom dia a todos, e a todas que estão aí nos ouvindo. Weber, você esteve na semana passada, na primeira semana de negociações da empresa, junto com os representantes dos trabalhadores, representantes da empresa. Como que foi essa primeira semana? Então, foram três reuniões muito importantes, eu considero que foram muito proveitosas, no sentido de que as diretorias, as 6 diretorias que fizeram as apresentações para a gente sobre o quadro econômico e financeiro dos Correios, nos trouxeram informações importantes que vão nortear o debate para essa campanha salarial. Foram feitas apresentações pela DINEG, pela DIOP, pela DIEF, pela DIRAD, pela DIGOI e pela DIGEP. Foram apresentações muito importantes no sentido de que nos subsidia, diante desse cenário que a empresa se encontra, de como a gente vai se comportar, como a gente vai tomar os próximos passos com relação a essa campanha salarial. E como que está a empresa hoje? O quadro é caótico, as apresentações que eles nos mostraram é de déficit, a empresa está no vermelho, com quase 2 bilhões de déficit. Mas as perspectivas para o final do ano, com esse empréstimo do NDB, tende a trazer uma perspectiva de melhora. Eles apresentaram um quadro de investimentos que estão sendo projetados para que a empresa volte a ser uma empresa lucrativa. O cenário agora é o quê? Ela tornar-se lucrativa novamente e atrair novos clientes. E o Marketplace vai ajudar nesse quesito, né? Com certeza, o Marketplace já era para existir, na verdade. Só que, devido à empresa ter passado por esse processo de privatização, que foi feito um grande desmonte desde 2016, a falta de investimento, a empresa não se modernizou para acompanhar esse mercado, porque a intenção era de vender. Então, por causa disso, a gente ficou estagnado. Enquanto isso, outras empresas cresceram no mercado, nas grandes cidades, A gente tem uma concorrência enorme hoje, o Correio não é mais o monopólio de encomendas, Num certo passado aí, nos anos 90, os Correios eram o único. Agora nós temos vários outros concorrentes que disputam muito grande, a disputa é muito grande com o mercado, principalmente nas grandes cidades e nas capitais. É importante você falar isso porque muitas pessoas ainda acham que os Correios têm um monopólio. Ele tem um monopólio postal, que é de cartas, Mas de encomendas, não. Sim, e houve uma desmaterialização muito grande das questões das cartas, das faturas, porque hoje esse não é mais o nosso grande feeling, não é mais o nosso grande mote que a gente tem, porque isso não banca. Sim, sozinho. Não banca. Até porque é barato, Se você vai enviar uma carta, por exemplo, é muito barato. A maioria das pessoas hoje estão muito no eletrônico, no online. A pessoa vai no aplicativo do banco, ela imprime a fatura, ela paga. Então, não tem mais aquela expectativa de esperar que a carta chegue, que as postagens cheguem. Então, quase tudo hoje é online. A justiça mesmo, tudo protocolo online. Então, assim, a gente teve uma grande queda nisso aí, nessa questão do monopólio das cartas. Nas encomendas eu nem digo, porque esse aí que foi o grande, como se diz, o que nós perdemos mais, com essas outras empresas que estão no mercado hoje. Sim, e as próprias plataformas de vendas, elas indicam outras empresas, Você tem, o cliente, ele tem a opção de pedir a entrega pelos Correios ou pela Jedlog, por muitas outras também, O próprio Shopee, ela tem seu próprio programa de logística e de entrega. Então, isso faz com que os Correios percam, essa oportunidade de estar fazendo as encomendas em vários lugares do país e principalmente nas capitais, Sim, a gente ainda não consegue disputar mercado com eles, Porque eles têm um preço menor ainda eles têm uma agilidade maior, porque a estrutura deles é bem menor que a nossa também, Muitas coisas de encomendas, por exemplo, no interior, eles pegam e mandam para a gente entregar. A gente acaba tendo uma parceria aí na questão porque nas grandes cidades eles têm os centros logísticos deles. Mas dos interior, não, a maioria dos interior não tem, que é os 5.570 municípios, A gente perdeu muito nessa questão aí. Para a gente reconquistar o mercado, os clientes, a gente tem que agora investir em quê? Em modernização da empresa, em agilidade, porque o cliente hoje ele quer comprar hoje para receber amanhã, para receber depois.
no máximo, né, que hoje tem outras empresas aí que você compra num dia, chega no outro, e disputar o preço também, o valor. A gente tem esse desafio de criar novas taxas para poder atrair os clientes. A questão do marketplace ainda é muito novo, então assim, ele já começou razoavelmente bem, na questão de que já tem muitos clientes que estão acessando o link. Mas precisa modernizar mais para atrair esse público, que é a juventude, né? Que é o pessoal que mais compra em site, são a juventude, e a gente precisa disputar tanto em questão da modernidade, da modernização da plataforma, de criar uma plataforma de verdade. De criar um aplicativo, né? Que a pessoa acesse pelo celular. Um aplicativo e conseguir disputar também questão de valor. Com esses 4,5 bilhões que está vindo para investimento na empresa a partir do final do ano, a gente consegue diminuir as despesas e aumenta a receita, aumenta a entrada de dinheiro nos cofres da empresa. E nessa semana, segundo o calendário, vocês irão discutir sobre as cláusulas sociais, tanto a questão de diversidade na empresa, direitos humanos e garantia das mulheres. O que tratam essas cláusulas? Sim, agora, a partir de amanhã, a partir das 9 horas, a gente começa a nova rodada de negociação dessa semana, com esses temas, né, que você citou, que é a diversidade, inclusão, os direitos humanos e os direitos das mulheres. Então, assim, a gente já avançou bastante o ano passado nessas questões, principalmente nas cláusulas das mulheres. A expectativa é que a gente mantenha o que nós já temos, e avance em outros temas, né, avance mais na pauta, nas questões sociais, que não tem tantos custos financeiros, né? Então a gente pode avançar mais ainda nessas cláusulas, defendendo a nossa pauta. A nossa pauta que foi aprovada no 37º CONREP, que foi realizado em Brasília o mês passado. Então a gente reafirma o nosso interesse em discutir e avançar dentro da nossa pauta, que é a que foi tirada no CONREP. E para isso a gente vai para o debate, colocar de novo nosso interesse em negociar de forma clara, de forma honesta e visando sempre trazer a melhoria, né, nas cláusulas. Porque, como eu disse, o ano passado a gente até que avançou bastante nessas cláusulas, mas a perspectiva é de que a gente avance mais agora nesse momento. Mesmo com essa situação financeira, cláusulas sociais elas não dispendiam tanto, né? Sim, de questão de dinheiro para poder elas serem bancadas. E o nosso interesse é que a gente avance e que seja cumprido, né? Porque não adianta a gente conquistar e não levar. A gente tem que conquistar as cláusulas e garantir que a empresa garanta a elas o cumprimento delas. Sim, e muitas dessas cláusulas tratam também de questões, por exemplo, de ter diversidade dentro da empresa, né? De contratar LGBTQIA+, de contratação de mulheres, dessas pessoas assumirem também cargos de chefia. É mais ou menos isso, né? Isso, né? Hoje a gente já tem um marco lá dentro da própria empresa, que é 40% de mulheres na gestão. Né? A gente precisa avançar na questão da diversidade enquanto LGBTQIAPN+, no sentido de que garantir o não assédio, garantir o acesso a esse público que é uma parte da empresa, porque quando a gente fala diversidade, a gente não está falando só do LGBT, que é APN+, a gente está falando de negros, de mulheres, de indígenas, pessoas com deficiência, de indígenas, então é diversidade, né? Então, as pessoas ligam muito a questão da diversidade só a questão do LGBTQIAPN+, mas ele não é só restrito a isso, a esse público, que hoje existe na empresa, e a gente precisa ter políticas públicas dentro da empresa para combater tanto o assédio, quanto a discriminação, quanto a LGBTfobia, quanto o racismo, né? Então, a gente espera avançar dentro das pautas, que é uma prerrogativa do governo, né? Desse atual governo, de trazer mais direitos para esse público, porque é uma realidade hoje no mundo do trabalho. A gente sempre teve, mas agora a gente precisa ter um olhar diferente para poder buscar uma certa melhoria nas condições de trabalho para essas pessoas. Né? Direitos humanos, né? Direitos humanos. Praticamente. É importante você falar isso, porque a gente inclui também os negros, os indígenas, e aí muitas vezes a gente está conversando aqui e fica, mas não entra por concurso público? Sim, entra por concurso público, mas muitas vezes ele sofre assédio ali o tempo todo, não consegue alcançar um cargo de gestão. Então é importante, né, que a empresa tenha essas prerrogativas em suas cláusulas.
E nas cláusulas das mulheres, principalmente a questão de acompanhar os filhos, né, em hospitais, de ter uma licença maternidade. Sim, no ano passado a gente conseguiu avançar na licença menstruação, né? Uhum. Que é uma cláusula hoje que a gente está com dificuldade devido à falta de informação dos gestores, Uhum. né, e das gestoras, que é bom frisar. Não está sendo muito fácil conceder a licença para essas mulheres, mesmo sendo um processo sigiloso, com laudos médicos. Ainda tem um certo preconceito, ainda tem ainda tem muito preconceito com relação, o que tem intimidado as mulheres de querer, às vezes, angariar esse direito, usar esse benefício que foi garantido ano passado. A gente espera avançar, espera que a empresa traga, não sei se na forma de curso de treinamento, para combater, né? esse cerceamento que alguns gestores, por falta de conhecimento talvez, estão fazendo contra as mulheres. Sim, até porque, né, no período menstrual é algo comum para todas as mulheres, então acho que parte muito disso. Só que já tem estudos, pesquisas que mostram que algumas mulheres sofrem mais que as outras, que elas realmente não conseguem ir trabalhar, passam muito mal, pressão cai e tudo mais. Muitas precisam ir para o hospital. Muita cólica, né? Muita cólica, sim. E já essa licença já acontece em alguns países. As mulheres já têm direito aí de 2, 3 dias durante seu período menstrual. E como o Weber falou, é algo que precisa, né, ser esclarecido, ser conversado também, né, durante palestras. Inclusive, eu acho que com médicos, né, com psicólogos, com todo o pessoal da área da saúde, para estar informando melhor esses gestores, né? Sim, a gente já teve alguns problemas aqui no sindicato, que eu acompanhei, e que, infelizmente, eu percebo que é por falta de conhecimento mesmo, sabe? Então tá aí, a gente vai acompanhar as novas rodadas de negociação dessa semana, e o Weber volta depois para falar o que aconteceu, quais as expectativas. Sim, ainda é muito cedo para a gente falar qual que é a expectativa a respeito, né? O cenário não é bom, não é muito favorável, mas a gente espera que a gente consiga manter o que nós temos sem retirada de direitos e avançar nas nossas pautas conforme a gente vai desenrolando essa negociação coletiva, né? Que a campanha salarial já começou desde o CONREP. Agora é a negociação coletiva em mesa nacional de negociação. Então, é importantíssimo que os trabalhadores e as trabalhadoras estejam atentos e atentas aos informes do sindicato e aos informes do comando, para poder participarem das assembleias, né, que tem um calendário de lutas, intensificar a mobilização e as pessoas acompanharem para estarem por dentro do que está rolando em Brasília na negociação coletiva para o ACT 2025-2026. Então, quero agradecer, Weber, sua participação. E aí, na próxima semana, a gente volta para falar como que foi as negociações. Voltaremos sim, e aí vamos todo mundo ficar atentos e atentas e mobilizados, porque ainda não dá para passar uma perspectiva, porque está muito no início da campanha, mas no desenrolar dessas negociações, a gente vai vendo e a gente passa o sentimento do que a gente está vivenciando lá na mesa de negociação para todos e todas. Um forte abraço a todos e todas. Vamos firmes e fortes, porque juntos somos mais fortes.